Aí, certo. às vezes, eles demoram 2, 3 minutinhos aí para entrar, porque eles precisam clicar no convite e enviar uma solicitação, e eu preciso ir aceitando aqui. Então, às vezes, o pessoal vai entrando aos poucos, sabe? Tá ok. Como é que foi a viagem? Como é que vão as coisas por aí na sua casa? Tudo tranquilo? O que você decidiu contar o carro? Acho que compensa você ficar com um dela mesmo, cara, por enquanto. E locar lá para ver se É, até ver o que vira esse negócio. eu vou conversar com o sogro ainda, mas eu acho que eu vou ficar com o dela, porque o dela é bem conservado, sabe? Só tem 60 mil quilômetros rodados. Entendi. Então, é melhor, tipo, se eles aceitarem o que eu acho difícil, eu passar, tipo, uns R$ 500 por mês para eles poderem usar com Uber, caso eles queiram, caso precise, mas tem muito carro aqui parado. Entendi. Deixa eu aceitar aqui. O pessoal começou a enviar o convite. O pessoal começou a entrar aí. Só agita lá a turma para eles acelerarem, para a gente ganhar tempo. Marco, acho que a gente pode começar mesmo e aí, conforme o pessoal for entrando, a gente vai alinhando. São mais ou menos por volta de uns 18, 17 alunos. E, Certo. e se você quiser começar aí, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Se quiser se apresentar, falar um pouco aí da sua história acadêmica, profissional, é um bate-papo aí. O pessoal costuma mandar mensagem no chat. Às vezes você pode responder durante a pergunta, no final, fica a seu critério aí, você que manda. Certo. Não, beleza. Então, pessoal, boa noite a todos que já entraram. Meu nome é Marcos Arataque. Assim como o Roberto, eu sou engenheiro civil, formado pela PUC. E conforme eu for falando, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum questionamento, eu já vou deixar no chat aqui e vai aparecendo conforme vocês enviarem. Então, se sintam à vontade para fazer qualquer pergunta em qualquer etapa da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, eu, como eu já havia dito, meu nome é Marcos Arataque, sou engenheiro civil formado pela PUC Goiás. Vim, na verdade, do interior, né? Eu não nasci em Goiânia, sou do interior do Tocantins. Vim para Goiânia no terceiro ano para cursar o último ano, né, do ensino médio. De maneira bem breve, para vocês se situarem, só confirma no chat aí se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, para a gente poder dar andamento. Certo, certo. Beleza, tem até um parente aí, ó, tem algum Douglas Gomes e eu tenho Gomes também. Então, como eu estava falando, eu sou natural de Colinas do Tocantins, interior do Tocantins. Vim para Goiânia no terceiro ano, a convite de um tio que também é engenheiro civil. Cursei o terceiro ano no Colégio Visão, mas o que parecia fácil e simples foi totalmente difícil adaptar quanto ao estudo aqui em Goiânia. Por mais que eu nunca tive problemas com notas, nem dificuldade em qualquer matéria no interior, eu não consegui adaptar muito bem. Após essa etapa, eu percebi que foi um pouco mais devido à pressão que eu colocava em mim mesmo, em questão de notas, em questão de estudos. Então, eu não me organizei para estudar aqui em Goiânia no terceiro ano, no sentido de ter a disciplina de estudar em horários certos, porque eu comecei a exagerar demais. Dormia muito pouco, colocava uma pressão que não era necessária. Tanto é que, sendo bem franco para vocês, eu estava reprovando no terceiro ano aqui no Visão de Goiânia e cheguei a passar no meio do ano, do terceiro ano, para engenharia civil.
mas por escolha do meu pai, ele não quis entrar com a ação judicial, que na verdade é bem simples, né? Para poder entrar no meio do terceiro ano e concluir o ensino médio paralelamente, né? E com isso eu continuei o terceiro ano. Tanto no final do ano eu não passei para engenharia civil, que era o curso que eu queria, nem na PUC, nem na UFG. Na verdade, a UFG eu nem tentei, porque é um curso que demanda muito tempo, período integral, e para mim não era interessante. Era muito mais vantajoso eu pagar o curso em uma faculdade particular e ter a opção de trabalhar, seja no outro período ou nos outros dois períodos, seja tarde ou noite, ou manhã e à tarde. Então, no final do terceiro ano ou do próximo ano seguinte, eu não passei em nenhuma faculdade. Na verdade, só prestei PUC, né? Achei que seria bem tranquilo, porque eu já havia passado no meio do ano, no final, então seria um pouco mais fácil. Mas não foi o que aconteceu. Eu acabei não passando no meio do terceiro ano, mesmo sendo a faculdade particular. Então comecei meus estudos sozinhos em casa. Isso obrigou eu a ter uma disciplina ainda maior, uma organização ainda maior. Então eu estudava sozinho, isso desde janeiro até abril, mais ou menos. Aí em abril, final de abril, início de maio, eu comecei três específicas no Colégio Preveste. Eu fiz um pouco de exatas, um pouco de redação e basicamente é isso. No meio do terceiro ano, eu passo, no meio do ano seguinte, né, após eu concluir o ensino médio, eu passei na PUC, que era a faculdade que eu queria ingressar, e comecei a jornada. E essa jornada, não sei se foi por eu ter já, entre aspas, atrasado, né, 6 meses, mas apesar que eu era muito novo, eu tinha 19 anos, isso. Eu tinha apenas 19 anos quando eu passei, mesmo atrasando esses 6 meses. Ah, acredito que seja por isso. Mesmo eu atrasando esses 6 meses, eu já entrei na faculdade com a mentalidade de que eu precisava formar e precisava formar rápido. O Roberto ele foi um dos colegas de curso e ele testemunhou parte desse processo. E assim, o primeiro semestre que deveria ser algo simples, ser algo assim que a gente normalmente entra calor ou entra muito aéreo, eu já entrei em uma outra pegada. Eu já comecei a estagiar na antiga AMOB, né, que era a Agência Municipal de Obras de Goiânia, agora eles mudaram o nome, em um estágio não remunerado. E quando eu entrei em um órgão público para trabalhar, foi um choque de realidade, porque eu estava acostumado a ser muito ativo, a trabalhar, a produzir muito, e o órgão público não tem aquela agilidade, né? Não tem aquele volume de obras que tem em uma empresa privada. Então eu começava a pegar orçamentos antigos, projetos antigos para refazer ou melhorar, ou aprender a fazer levantamento de custos, aprender a fazer orçamentos. Então, em 2 meses eu vi que não era bem o que eu queria, porque eu estava tendo que inventar coisas e não tendo uma demanda real de trabalho, né? Tanto é que eu saí dessa agência municipal de obras aqui de Goiânia e era, como eu já falei, era um estágio não remunerado, então dependia apenas de mim, eu tinha que pagar até para me locomover, mas o intuito era aprender, né? E posteriormente eu fui para uma incorporadora aqui de Goiânia, a PAN Incorporações, e pude ter a oportunidade de ingressar em uma obra que estava iniciando ainda a fundação. Eu participei da mobilização da escavadeira. Então, desde canteiro de obra até a entrega para o cliente, eu pude participar. Era uma obra de 20 andares. O Roberto até esteve conosco por um tempo. Uma obra de 20 andares, comercial, três subsolos ali no setor oeste. Para quem conhece Goiânia, é uma região com muita água, muito próximo, o lençol freático muito baixo. Então teve grandes especificidades essa obra. Eles conhecem a foto tom sobre tom lá, Marcos? Conhecem o quê? A foto tom sobre tom? Ah, tá, ok. Né? Não, beleza. Aquela foto minha lá no almoxarifado de azul, todo de azul, lá no início do Projeto Eureka, eles já viram essa foto. Entendi. Era lá, justamente dessa obra que eu estou falando. E
E como eu falei, por eu ter atrasado esses 6 meses para entrar na PUC, eu entrei com a mentalidade já que eu precisava formar e precisava trabalhar e rápido, né? E tanto é que eu entrei já com a mentalidade de que eu precisava antecipar meu curso e sempre tive essa vontade de formar em 4 anos, ao invés de 5 ou 6, como o pessoal normalmente forma. E como desde o início do meu curso eu tinha um volume muito grande de trabalho. É, e lembro que tinham dias e períodos também que eu tinha que ir para a faculdade, por exemplo, às 7 da manhã para pegar uma matéria que eu estava adiantando e voltava para o estágio e ficava o restante da manhã, ficava a parte da tarde, chegava na faculdade umas 17 horas da tarde, novamente, a segunda vez no dia, e ia até às 10. Às vezes tinha aula sábado, às vezes grande parte das férias, seja em julho, seja em dezembro, eu estava puxando matéria e ainda assim consegui formar em 4 anos, tendo algumas reprovações, porque, por exemplo, eu acho que eu lembro, era teoria um ou 2, eu acabei não conseguindo ir em todas as aulas, porque eu estava em uma etapa construtiva da obra que demandava muito tempo de mim. Então foi uma coisa que eu paguei para fazer e infelizmente acabei reprovando. Mas eu estava priorizando realmente o trabalho também, não só a faculdade. E isso me gerou bons frutos. Tanto é que em pouco tempo eu já havia sido contratado, estava ganhando na época cerca de 5 salários mínimos, enquanto alguns colegas ganhavam apenas um salário ou nem estava trabalhando. Então foi uma questão de prioridade mesmo. E após a conclusão de engenharia em 4 anos, eu estudei por um tempo para concursos, porque foi bem na época em que a construção civil em Goiânia decaiu. Então, não tivemos mais lançamentos, as obras da incorporadora e da construtora que eram para sair, tanto em Goiânia quanto em Palmas, não saíram. Eles seguraram um pouco o processo devido à baixa demanda, né? Em compras, seja em salas comerciais, seja em apartamentos. Então, eu passei por um período que eu voltei a trabalhar na construtora do meu pai e do meu tio, que, paralelo a isso, também foi algo que eu não mencionei. Junto com a PAN Incorporadora, eu trabalhava na construtora do meu pai, mas eu fazia mais a parte de gestão, a parte de licitações, orçamentos, controle financeiro. Essa parte era eu que cuidava, e junto com a PAN e junto com a faculdade. Então, após concluir o curso de engenharia civil, eu tive que sair da PAN por não ter mais, né, obras novas, então não teria sentido eu continuar. Voltei para trabalhar com os meus pais, com o meu pai e com o meu tio, e dessa vez foi na obra, né? Mas eu não me interessei muito porque eu saí de construção civil e meu pai e meu tio trabalham só com obras de pavimentação. E o salário também, mesmo eu sendo filho do dono, não era tão vantajoso, mesmo eu fazendo parte do contrato social já da empresa deles, não era tão vantajoso. É, e com isso eu decidi estudar para concursos, né? Eu decidi ser auditor fiscal do município. Dediquei aí 6, 7 meses de estudo full time nisso. Acabei não passando no concurso aqui de Goiânia que teve, porque tinha uma galera que estava estudando já há mais de 2 anos somente para concurso, então o nível foi bem alto, mas deu para ter uma noção muito boa de várias disciplinas do direito, seja administrativo, constitucional, penal, empresarial. Eu pude aprender um pouco noções de contabilidade também, então agregou, querendo ou não, muito valor para mim. Tanto é que depois que eu vi que eu precisaria de pelo menos 2 anos estudando para concurso, essa é mais ou menos a média, né? Apesar que tem colegas que já têm 3 anos estudando, eu decidi abrir a minha própria construtora e fui trabalhar com obras de pavimentação, fui trabalhar com pequenas reformas, e hoje eu atuo principalmente na área de fiscalizações de obras públicas em alguns municípios. Trabalho também com obras de pavimentação com a minha construtora. Trabalho com obras de recapeamento, seja em micro revestimento, seja em PMF, algumas
disciplinas que vocês vão poder ver ao longo do curso. Com, vocês vão poder observar que a nossa área é bem ampla. Tanto é que eu estava comentando com o Roberto também, eu estou atuando na área de confinamento de gado. A gente está fazendo uma área grande de terraplanagem que engloba lagoas de tratamento, engloba áreas de produção de grãos, de ração. Então envolve muita coisa. Também nessa obra tem a parte de construção civil, é uma obra bem grande mesmo. Então, é isso. Eu vou deixar um tempinho para vocês falarem, tirarem algumas dúvidas, algumas curiosidades do que tanto do curso quanto das áreas que eu atuo ou áreas que eu não citei, caso vocês queiram perguntar também, sintam-se à vontade. Roberto, enquanto eles mandam, tá, pode falar, Gustavo. Pode ativar o áudio, Gustavo, às vezes é até mais fácil aí para você. Tá, essa área. Bom, sobre fiscalização de obras, focando primeiro na parte pública, você consegue isso através de uma indicação ou conhecendo o prefeito, ou conhecendo alguém lá de dentro, ou então você participando de uma licitação. Toda licitação nas prefeituras elas são públicas, né? São publicadas em jornal oficial e também tem algumas outras opções de você ficar sabendo dessas licitações, que é através de alguns sites, como o Licitanet, como o Licitacão, vários outros. Então, mas para você participar dessas licitações, normalmente você precisa de acervos técnicos. O que são esses acervos técnicos? Conforme você executa uma obra ou você fiscaliza, você começa a emitir a ART para cada tipo de obra ou para cada tipo de fiscalização. E essa ART, após a conclusão desse serviço, ela vai gerar uma CAT, né, uma certidão de acervo técnico. Isso, querendo ou não, vai ser o seu currículo como profissional. Em algumas obras particulares não é tão necessário, mas para a obra pública o pessoal exige em edital alguns pré-requisitos, né? Como se fosse o seu histórico de profissional. Eu, particularmente, na minha primeira fiscalização, eu não precisei de acervo técnico, porque eu fiz um contrato temporário de 3 meses com a prefeitura, eu como fiscal, e nesses 3 meses eu acompanhei obras como construção de creche, como construção de quadras poliesportivas, construção de casas, construção de redes de esgoto. Há uma área também que eu atuei bastante e acabei não citando, tanto na execução da obra de esgoto, estação de tratamento, redes, galerias. Trabalhei também na fiscalização, tanto na execução quanto na fiscalização, isso em momentos diferentes. Mas como eu havia dito, na minha primeira fiscalização eu não precisei desse acervo técnico porque eu fiz um contrato temporário de apenas 3 meses. Então, foi um contrato emergencial que não foi necessário essa certidão de acervo técnico. Aí, posteriormente, após esses 3 meses, a prefeitura fez uma licitação e eu pude ganhar essa licitação participando aí por mais 2 anos. E após esses 2 anos foi prorrogado e com isso eu estou há quase 6 anos nesse município. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Roberto, enquanto eles mandam aí, se você quiser perguntar algo. Eu só autorizar o Werley aqui. Eu fico muito curioso, Marcos, assim, porque eles entraram agora no primeiro período e aqui, principalmente em São Luís, no interior de forma geral, eles veem engenharia, todo mundo vê engenharia muito pro lado da construção civil, sabe? Certo. E reclamam muito sobre a falta de oportunidades, sobre a falta de grandes estágios, sobre questões que envolvam experiência
versus fontes de renda, sabe? Por Certo. exemplo, eu não consigo abandonar meu trabalho porque eu preciso desse trabalho para pagar a faculdade e eu não consigo, em paralelo, ter aí uma oportunidade de estágio, eu não consigo ter experiências que me privilegiam aí nessa área profissional. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua rotina atual, sobre a sua rotina na época da faculdade, assim, como que você conseguiu lidar com a situação de pagar suas próprias contas e, ao mesmo tempo, gerar aí uma experiência acadêmica suficiente para te dar subsídios para a vida profissional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse meio termo aí entre academia e profissional, sabe? Certo. Então, e respondendo sua pergunta, mas já pensando nas duas possibilidades que a gente possa ter com quem está nos assistindo, que é aquele estudante de engenharia que ainda mora com os pais, que não tem aqueles compromissos, né, que tem um pai de família, que tem uma esposa para sustentar, que tem filhos, pensando nessas duas vertentes. Uh, a gente tem que fazer escolhas. Você, pensando no pai de família, por exemplo, não dá para o cara abandonar simplesmente um emprego que te dá o sustento mensal e ir para um estágio ou não remunerado, ou seja, para ganhar um salário mínimo ou meio salário mínimo, aquela coisa que ainda é incerta. Então, na minha época, só para vocês terem um parâmetro, na minha época, eu não eu morava com meu pai ainda, não tinha despesas fixas e o meu segundo estágio, que foi na Pan Incorporadora, ele era remunerado, então eu ganhava um salário mínimo no início. E depois que eu fui contratado, carteira assinada, eu consegui multiplicar algumas vezes por causa das horas extras e por causa das atividades que eu fazia. É, se eu fosse um pai de família nesse caso, eu teria as seguintes opções. Avaliaria as alternativas que eu tenho de estágio, se eu conseguiria um estágio remunerado ou não, se eu conseguiria a flexibilidade no meu trabalho, porque eu, olhando, cada caso é um caso, mas, por exemplo, dependendo da atividade, se vocês puderem falar aí, enquanto eu explico, falar com o que cada um trabalha, ou se só estuda, para que eu possa estar usando o exemplo de vocês para explicar. Mas enquanto eu falo também, no caso do pai de família, ele tem que. O ideal seria que ele tivesse algumas reservas para que se mantesse aí por um período de 6 ou 12 meses e resolvesse focar exatamente no curso. Mas se, por exemplo, achar arriscado, o que eu entendo perfeitamente, que eu faria? Eu entraria em um acordo com o meu patrão nesse trabalho e nesse acordo eu poderia compensar um pouco das horas, deixando de trabalhar, por exemplo, um período integral e trabalhar aí 6 horas por dia, seja das 7 da manhã até as 13 ou às 14. E a partir das 14 eu poderia ir para esse estágio remunerado ou não e trabalhar aí até às 18 ou até às 17. Então, querendo ou não, o tempo da gente a gente faz, dá um jeito, entendeu? O que não dá é para a gente ficar se limitando ou se lamentando e deixar de progredir. Só para mim poder acompanhando aqui, ó, o Vinícius Barbosa, por exemplo, trabalha no controle de qualidade, no laboratório de fábrica de cimentos. Vinícius, uma coisa que você pode fazer, começar a pesquisar sobre o controle na área de engenharia e que também pode ser aplicado em laboratórios na fábrica de cimento. Eu não sei se a empresa que você trabalha, Vinícius, tem o ISO 9001 ou um PBQPH. É interessante você anotar essas siglas e começar a pesquisar porque é algo que eu participei também. Na Pan Incorporadora, por exemplo, eu participei da certificação da empresa em nível A, utilizando o ISO 9001, e é algo que traz muito, muito conhecimento e agrega muito valor. E você vai poder aprender e agregar valor e, quem sabe, aumentar o seu salário ou o seu conhecimento em função disso, se for uma área que você queira continuar, né?
O Douglas Gomes, por exemplo, trabalho meio período e moro com a minha mãe, como atendente. Então, Douglas, se eu no seu caso, eu já procuraria um estágio, seja ele remunerado ou não. Entendeu? No início você vai bater cabeça, vai encontrar algumas empresas que você vai pensar que só quer usar o seu trabalho e não te pagar. E como eu já falei, a gente pode escolher se vitimizar, achar que está sendo abusado, tipo, está sendo uma mão de obra barata que não está tendo retorno nenhum, ou você pode aprender com aquele serviço, com aquele trabalho, ter aquele know-how conforme você vai participando da construção, vai agregando valor e vai se tornando participativo na empresa, ou caso não seja aproveitar do seu trabalho, conforme você aprender tudo que tem para aprender lá dentro, ou somar com tudo que tem para somar lá dentro, você pode procurar outra alternativa. Mas nesse caso você já vai ter uma bagagem, você já vai ter uma experiência. A Daniele Rodrigues, por exemplo, sou vendedora, trabalho com vendas de imóveis, moro sozinha e tenho uma filha. Então, Daniele, para você, você é um dos exemplos assim mais inspiradores e mais limitados em questão de flexibilidade. Mas é aí que tá, é aí é onde sai o profissional de sucesso. Não é aquele profissional que muitas vezes tem o dia inteiro para trabalhar ou só na área de engenharia ou só para estudar. O Roberto mesmo é testemunha. Grandes partes dos nossos amigos que teria o dia inteiro para estudar ou para estagiar, eles acabam não tendo os mesmos ganhos ou ao mesmo desempenho profissional que nós, que muitas vezes não tem tempo, muitas vezes não tem aquele o tempo em si mesmo, a disponibilidade que outras pessoas possuem. Mas a gente só vai se destacar, só vai ter um progresso se a gente parar de se lamentar, parar de focar nos obstáculos, parar de focar no cansaço que tem naquele trabalho, parar de focar nos desgastes que muitas vezes tem e procurar criar alternativas. Seja essa, por exemplo, um exemplo que eu citei, entrando mais cedo ou trabalhando na hora do almoço para poder conseguir sair mais cedo e ir para algum estágio, seja indo para alguma obra ou para alguma empresa nos sábados, entendeu? As alternativas e as oportunidades vocês criam. Não dá para a gente ficar se lamentando ou focando no problema, porque senão vocês não vão criar as alternativas e as oportunidades. Não dá para ficar colocando culpa no coronavírus, não dá para colocar culpa no Bolsonaro ou no prefeito aí de São Luís, senão vocês acabam ofuscando as oportunidades que passam e fica apenas lamentando. Vinícius, é ISO 9001, principalmente. O outro é o PBQPH. É uma sigla que você pode pesquisar aí, tem bastante coisas para você aprender. E perguntar também, né, se a empresa que você trabalha é de São Luís, né? Você não precisa se locomover para outra cidade para trabalhar, né? Boa noite, o Vinícius aqui falando. Eu me locomovo 2 horas de transporte. Eu trabalho a 135 quilômetros de São Luís. Essa concreteira fica onde? Fica em Porá ou não é a de Firminópolis, né? Porque a de Firminópolis é pertinho. É a Votorantim Cimentos, a unidade é Dealina. De Adealina. Não, então provavelmente a empresa deva ter ISO 9001. Não sei se ela tem nível A, mas ela deve ter, por ser uma empresa tão grande assim, deva ter sim. Procura bastante sobre esse conteúdo, se vai ser uma área que você se interessa, porque é uma área que eu acabei estudando muito, aprendendo muito com ela e me ajudou nas outras empresas que eu abri. E, e é uma área que muita gente não quer fazer, porque é uma área de controle, é uma área de vistoria de qualidade, é uma área de padronização de qualidade.
Tanto é que, só para me exemplificar para você, na empresa, na parte de certificação da empresa, nenhum profissional queria. Tanto é que a engenheira que era responsável por essa área, ela delegava muitas coisas para mim, porque ela precisava desse apoio na construtora. E dentre as atividades que a gente fazia para ter a certificação 9001, estava a verificação de serviços, a criação de fichas técnicas para padronizar a verificação, a execução, a manutenção dos equipamentos, o controle dos resíduos sólidos gerados, controle com gastos de energia, controle com gastos de água. Então, são coisas que afetam diretamente o financeiro da empresa. Então, onde afeta diretamente o financeiro, você sempre vai ter oportunidade e você sempre vai ser bem remunerado quando gera valor e gera resultado naquilo. Então, é uma alternativa muito boa. Michael Silva, esse é fera. Gustavo, mora em um lugar, não há empregos de maneira alguma. Tipo, só se for capinar lote. Você mora onde, Gustavo? Jandaia. Certeza que lá não tem obras? Porque às vezes você está focando em obras só de construção civil, mas Jandaia provavelmente tem grandes fazendas, grandes lavouras e gera muita oportunidade. E uma área que é muito rica é a construção de galpões, construção de indústrias de grãos. É uma área que envolve engenharia e que tem um grande mercado para ser ampliado. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento, pessoal? Tem aí o Paulo, o Henrique, o Marcos, que ele é da construção civil aí, no caso. O Paulo aí já tem uma experiência bacana aí na área da construção civil. Certo. Na construção de casas, que tipo de obra? De casas e sobrados. São esses projetos não tão grandes, menor, mas que a cidade também não tem grandes projetos maiores, né? E você... Assim, quando maiores, questão assim, aí já entra a prefeitura, essas coisas, as grandes empresas que os engenheiros pegam as licitações, né? Certo. Mas são obras públicas, né? Não são obras particulares. Isso, eu trabalho com particulares, né? Que eu pego, tipo assim, empreiteiro dessas particulares e faço execução. Entendi. Mas aí você foca só nas obras ou você trabalha um pouco com orçamentos, com projetos? Com orçamentos, porque como eu pego o serviço, eu trabalho com muito orçamento também. Certo. Olha, já é uma alternativa para, qual é o nome dela? Para Daniele Rodrigues, que às vezes não tem tanto tempo, mas poderia, através de networking, através de contatos, aprender a trabalhar com orçamentos, projetos, processos licitatórios, aprender a trabalhar nessas áreas que são áreas que você consegue trabalhar, seja à noite, seja um período do almoço, para você poder ter uma nova fonte de renda e aos poucos, caso você queira, poder ir migrando da venda de imóveis para a área que você está atuando. Outra alternativa também é que muitas empresas contratam engenheiros para ser administradores, para ser diretores, justamente por causa do vasto leque de disciplinas que a gente vê durante o curso. Então, o conhecimento que a gente adquire e o preparo não se restringe somente à construção civil ou à infraestrutura, mas sim em várias áreas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Esse Gustavo aí só fica inventando desculpa para não fazer o que tem que ser feito, sabe, Marcos? Aí
Por isso que ele está comentando isso aí no chat. Entendi. É, quem foca demais nas desculpas acaba não construindo nada, né? Então perde boas oportunidades. O que eu aconselharia a todos do primeiro período, seja pessoas mais novas, seja pessoas mais velhas, já pai ou mãe de família, é que sempre tenha uma meta, sempre pensem a longo prazo, para você poder dedicar seu tempo, sua energia naquele plano. Por mais que você tenha outras distrações, seja um trabalho fora da sua área, seja algum problema familiar, seja o que for, você precisa ter aquele plano e saber que o seu tempo e a sua energia e o seu foco estando nele, você vai alcançar êxito naquilo que você está planejando. E foi uma das coisas que eu fiz. Eu poderia ter ficado curtindo a faculdade um bom tempo, poderia ter ficado nos bares, poderia ter ficado dedicando tempo em outras coisas. E eu não fiz isso. Eu entrei na faculdade já pensando em sair, consegui adiantar aí um ano do meu curso, formei com na verdade, eu entrei com 18, não foi com 19. Eu entrei com 18 e pude sair com 22. Pouco tempo depois eu já abri a minha empresa. Enquanto meus colegas, alguns colegas ainda estavam na faculdade, eu já estava tendo dor de cabeça nas empresas, entendeu? Eu já estava em outro estágio, em outro nível. Mas é justamente por isso, a gente precisa planejar, precisa aproveitar. Ah, Pergunta do Gustavo. Mas tu arrepende de não ter aproveitado? Aí é que tá. Esse aproveitado você fala as festas, os bares, esse tipo de aproveitamento? Me fala aí, Gustavo, que aí eu entendo. Networking. Sim, eu até estava comentando com o Roberto. Se tivesse pensando assim na minha trajetória de hoje para trás, o que eu poderia fazer de diferente seria dedicar um pouco mais a esse networking, a conhecer mais pessoas, ter novas alternativas. Eu acho que foi combinado com o Gustavo, sim, Roberto. Pergunta, É, pergunta boa, pergunta boa. Tem a pergunta do Pedro aí sobre o intercâmbio também. Certo. Tá lá para cima a pergunta do Pedro? Ah, tá. Não, beleza, já leio e já respondo. Mas só concluindo a do Gustavo, é algo que eu poderia ter realmente intensificado e ter investido mais em network, porque é muito, muito, muito importante. Uma indicação te leva a pular etapas, a alcançar novos níveis, seja profissional, seja em qualquer outro. Só que o Roberto é testemunha. Eu entrava na faculdade, tipo, já entrava de cabeça baixa, só correndo, indo para as aulas, subindo escada de 2 em 2 degraus. Então, eu acabei fazendo tipo, poucos amigos, poucos amigos. Mas, posteriormente, depois de formar, eu pude contratar alguns das pessoas mais próximas. Pessoas, inclusive, que me ajudavam com algumas disciplinas, porque eu não tinha muito tempo para estudar. Então, eu aproveitava o tempo, aproveitava os intervalos, aproveitava alguns finais de semana. Eu estava trabalhando, sábado o dia inteiro, muitas vezes eu trabalhava, sem falar que em alguns dias na semana eu entrava no trabalho às 5 da manhã para atualizar algumas coisas, para fazer o que eu não consegui fazer no dia anterior. Mas sim, é uma área muito importante que você precisa investir em network, mas desde que seja network com pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito, alinhado com produtividade, alinhado com bons planos, e que realmente venham te gerar frutos, né? Não adianta a gente fazer network com quem não quer muita coisa, então acaba não somando. Mas ter um bom relacionamento com todo mundo é importante, porque às vezes aquela pessoa que não está com a mentalidade lá na frente, com a mentalidade de profissional e não só de estudante, aquela pessoa, querendo ou não, ela vai levar um tempo para chegar a essa mentalidade. Então, você tendo um bom relacionamento com essa pessoa, desde que não te atrapalhe, não tire seu foco, lá na frente você vai poder colher frutos com ela.
Porque aquela pessoa, mesmo que ela não atue em alguma área que você vai precisar, os contatos delas podem chegar até você por você a conhecer. Então, eu vivo isso diariamente. Algumas pessoas me indicam, agora há pouco mesmo, por exemplo, eu estava fazendo alguns orçamentos antes de reunir com vocês, justamente indicações de pessoas que eu tinha contato e tenho até hoje na faculdade. Ah, se tiver mais alguma coisa, Gustavo, pode perguntar. Pedro Henrique, na sua época, se tivesse oportunidade, teria feito intercâmbio ou seu foco era fazer e finalizar o curso mais cedo mesmo? Cara, eu poderia ter feito intercâmbio sim, inclusive foi algo que um colega nosso fez, né, Roberto? Alguns colegas fizeram, seja ir para os Estados Unidos, seja ir para a China. Cara, o que eu quero que vocês entendam, não se limitem, não limite os sonhos de vocês, os planos de vocês, porque só para vocês entenderem, quando eu falei em focar a longo prazo, você vai estipular metas, estipular prazos e traçar objetivos menores para que você possa ir alcançando ao longo do tempo e ir se motivando. Quando você compartilha esses sonhos ou esses planos com alguém, seja da sua família, seja um colega, nem sempre ao compartilhar esses planos vocês terão um bom retorno. Esse bom retorno seria palavras de motivação, palavras de ânimo. Normalmente o que você vai receber serão palavras de desencorajamento mesmo. Desmotivar, falar que está sonhando alto, falar que não faz sentido algum. E o que eu quero que vocês lembrem porque é muita coisa para pegar, mas se vocês puderem pegar alguma coisa, pega isso aqui. O que as pessoas vão falar para você, seja o seu próprio pai, seja sua própria mãe, seja um familiar próximo ou alguém que você admira. O que as pessoas vão falar a respeito de um sonho que você compartilhou ou de alguma ideia vai ser a visão dela através do que você falou. Ou seja, ela vai estar limitada com a visão de mundo dela. Se for uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem, não tem as atitudes que você tem, não tem os sonhos que você tem, ou não alcançou aquilo que você está almejando, muitas vezes, mesmo sendo um familiar muito próximo, não tem uma legalidade para te criticar ou para te desmotivar. Então, procura absorver, ter pessoas próximas a você, mas pessoas que estão com aquele mesmo propósito, com aquele mesmo pensamento, com aquele mesmo plano, porque isso vai melhorar um pouco mais o seu networking, vai trazer pessoas com uma capacidade, com alcances melhores do que o de vocês, e automaticamente vocês vão crescer junto com essas pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu te respondi, Pedro. Oh, e aquele monk que você arrumou para mim me ajudou demais, viu? Paulo, tinha uma curiosidade aí. Qual que é a sua curiosidade, Paulo? Sobre uma questão aí que me surgiu uma curiosidade aí, que ele falou que, tipo assim, pega licitações, ele faz vistoria pela prefeitura nas obras públicas. É igual São Luís agora está havendo muita construção, por exemplo, de ponte, que houve muito rompimento, questão da chuva, muitas modificações nos órgãos públicos, adaptação dessas ginásticas na praça, por exemplo, que é um que eu estou trabalhando com o Juan da Prise Consultora, que inclusive é daí de Goiânia. Aí me surgiu uma curiosidade. Para mim, por exemplo, pegar uma licitação, assim, tentar uma licitação, vamos pegar um serviço, por exemplo, da prefeitura. Isso só quem é registrado e tem que ter uma assinatura de engenheiro para esse tipo de coisa? Como que funciona? Tem que ser só o engenheiro formado? Sim, se é uma licitação da prefeitura, seja ela com recursos próprios da prefeitura, seja recurso federal ou estadual, passa pela licitação. A licitação é regida pela Lei 8666. Inclusive tem um livro grande aqui. Deixa eu ver se eu pego. Peraí, rapidinho. Vou ousar responder a mensagem do Gustavo aqui. Depois ele responde de novo, Gustavo, porque ele está no fone.
Gustavo, eu tinha um amigo que é o que o Marcos citou sobre o que fez intercâmbio, e ele não ia de chinela havaiana para a faculdade, por exemplo. Ele não via a faculdade como. Estou respondendo um pouco da pergunta do Gustavo aqui, ô Marcos. Eu lembro um pouco do Kennedy, do comportamento do Kennedy na faculdade. Ele já ia para a faculdade como se ele estivesse indo para o trabalho, sabe? Uhum. Ele nunca ia E, de chinela, de bermuda, sempre de tênis, de calça, camiseta polo. Tinha um comportamento nos trabalhos profissional. Tem aquele Pedro Jorge também, que era um cara que tinha apresentações de trabalhos impecáveis. Ele se posicionava como um verdadeiro profissional. Então, o que é muito recomendado é a pessoa se comportar como um profissional antes mesmo dele formar, porque as pessoas vão ver ele como um profissional do mercado assim que eles se toparem por lá, né? Vamos dizer assim. Gustavo tinha certo. perguntado aí sobre essa boa impressão no networking. Eu li a pergunta dele mesmo. Eu até já vou aproveitar, depois eu já concluo com você, Pedro. Já que o Roberto puxou esse gancho da pergunta do Gustavo, falando o que eu faço sobre a boa impressão no networking. O principal, tem gente, por exemplo, tá meio na moda de não usar muita roupa social, usar tipo só camisa preta, justamente pelo fato de não gastar energia tomando decisões que não são importantes, tipo o tipo de roupa. Eu já penso totalmente diferente. Quando eu visto direto uma camisa preta ou eu não tenho muito parâmetro no que eu vou vestir, isso torna o meu dia não tão planejado. Eu, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando você visualiza um profissional que você quer ser, você automaticamente você procura se vestir melhor, você procura se portar melhor, falar de uma maneira correta. E foi algo que eu vivi porque eu era muito jovem, eu tinha 19 anos e eu tinha que lidar aí com mais de 60, 70 funcionários. Então, para ter uma autoridade e também para causar um bom network com todas essas pessoas, porque querendo ou não, independente da classe, as pessoas sempre conhecem outras pessoas. Então, negócios sempre atraem negócios. Eu procurava sempre me vestir melhor. Mesmo ganhando pouco, eu procurava me vestir bem, procurava me portar bem. E uma ideia e uma opinião que eu tenho sobre como causar uma boa impressão no networking é você saber que sempre uma pessoa, quando ela se conecta com outra pessoa, tem sempre um interesse por trás. Só que, para você quebrar esse gelo em questão de a pessoa vai saber que eu estou me aproximando para poder tirar algo dela, seja um contato, seja uma ideia, seja qualquer coisa do tipo. Muitas pessoas têm bloqueio nesse sentido, de não se conectar com outras pessoas por achar que vai entregar algo importante para as outras. Mas o que eu quero que você entenda é que quando se trata de boa impressão no networking, a gente não precisa focar nisso. E a gente tem que primeiro, antes de querer tirar algo de alguém, a gente tem que ter algo a oferecer. Então você não pode simplesmente querer chegar em alguém e obter uma informação ou obter algum contato. Você, antes disso, você pensa, quem é aquela pessoa? Quem que conhece aquela pessoa? O que ela faz? O que eu tenho de conhecimento ou o que eu tenho de contato que eu possa chegar até aquela pessoa? Entendeu? Porque a gente chegar já querendo absorver algo ou tirar algum contato é muito engessado essa maneira de contato. A pessoa não vai te entregar realmente o que você precisa. Mas quando você agrega valor, quando você chega com conhecimento, quando você chega com a ajuda, por mais que você pense que seja gratuita, ela não vai ser gratuita, porque lá na frente você vai ter esse favor retribuído. E caso não tenha, você não vai perder por isso, porque você ganhou em conhecimento, você ganhou em investimento de tempo e diversas outras maneiras. Algumas das opções e algumas das coisas que eu faço a respeito do networking, não só querer sugar as pessoas, mas ter algo a somar, porque isso gera como é que eu posso explicar? Isso gera uma conexão e não só algo que você vá usurpar da pessoa.
É isso que eu quero dizer. Caso tenha outras perguntas, vai mandando aí. Quem perguntou sobre Foi o licitação Paulo, foi o Paulo Henrique. Paulo. Paulo, esse livro aqui, por exemplo, ó, o livro sobre licitações públicas, leis comentadas. O que eu estava te falando é que as licitações públicas hoje são regidas pela Lei 8666 de 93 e por alguns decretos ou leis complementares também. Toda licitação pública é por contratação de pessoa jurídica, algumas bem específicas, mas pode ser por pessoa física. A parte de fiscalização, por exemplo, pode ser por pessoa física também, mas te falando o que acontece, pouquíssimas prefeituras contratam o profissional. O profissional, na maior parte dos casos, ele precisa ter uma empresa, precisa ter um CNPJ. E não só esse CNPJ, ele precisa ter também a certidão de acervo técnico, que eu mencionei no início. Ele precisa ter um histórico. Aí você fala, mas como é que eu consigo um histórico se eu nunca fiz esse tipo de coisa? Aí é que nunca fiz. Como é que eu vou começar? Se para começar eu preciso de um atestado que eu já fiz, não faz sentido. Aí é que tá. Você pode abrir a empresa e contratar um profissional ou abrir uma parceria com um profissional que já tenha essa expertise, ou você pode conseguir contratos menores que não exijam isso, como o caso do contrato temporário que eu falei. E com isso você vai galgando novos territórios. É uma outra opção. Mais alguma pergunta? Marcos, se você atuasse aqui em São Luís, eu sei que você conhece um pouco do mercado, se tivesse a oportunidade aí, uma disponibilidade, tem disponibilidade, às vezes, na região, qual seria aí uma área que você atuaria, atacaria aqui, tentaria participar? Qual que, assim, na região, eu sei que você conhece bem aqui a região, qual que seria, assim, algumas das direções que você tomaria aqui na região? Cara, por alto, já surgem inúmeras possibilidades. Se vocês quiserem ir anotando aí para o que possa encaixar para a realidade de vocês, mas são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Desde oferecer um trabalho gratuito em alguma obra, qualquer obra que seja, fala, ó, chega, se apresenta, vai com a cara e com a coragem, mas procura pensar, procura vender a sua história, procura vender o profissional que você já é ou o profissional que você quer ser. Pesquisem um pouco sobre storytelling, que é como entregar a sua história, entregar o seu produto. Isso ajuda muito. São coisas básicas de comunicação que vocês precisam ter. Uh, Oferecendo um trabalho gratuito em obras, oferecendo gestão. Vocês têm que focar justamente em pensar como o proprietário que está construindo. O que é o maior desafio para um construtor hoje? Vamos lá. Tem controle de estoque. Vocês podem oferecer esse tipo de serviço gratuito. Falando, controle de percas de material, de desperdício, de retrabalho. Já teve vezes de eu chegar em obra e mentir e falar assim, eu estou fazendo um estudo. Eu tô fazendo um estudo sobre. Qual foi o caso que eu criei? Eu estou fazendo um estudo sobre retrabalho em obras e as despesas que isso causa, os prejuízos que isso causa em uma construção. Você gostaria que eu acompanhasse a sua obra desde a etapa atual até o final e no final eu te entregasse um relatório de tudo que você de tudo que os seus funcionários desmancharam para fazer de novo, seja por um erro de projeto, seja por um erro de execução, seja por uma má fiscalização, esse tipo de coisa. Por mais que você não esteja fazendo isso, você, ao longo da obra, você vai criando mecanismos para começar a controlar, para começar a gerar relatórios, seja através de planilha básica em Excel, seja através de um SINAP, que é uma tabela de orçamentos,
conforme o andamento da obra, você vai pesquisando, vai conversando com outros profissionais que eles vão te dando a ideia, vão te dando as ferramentas. Isso é uma outra opção. Opção também, projetos. Eu, por exemplo, nesse condomínio aí que tem em São Luís, eu procuraria contatos com pessoas que estão lá, porque sempre tem... quem que são os donos dos lotes vazios, por exemplo? Entendeu? Tentaria contato com o porteiro. Parece até ridículo, mas é algo que os profissionais daqui de Goiânia fazem e isso gera muito, muito retorno, gera muito trabalho. Contatos diretamente com o porteiro, diretamente com corretores, pode pensar em negócios, vamos supor, se eu conseguir um projeto, eu conseguir uma execução com algum contato que tal corretor, tal porteiro me passou, eu posso passar uma comissão para ele em dinheiro assim que eu receber, entendeu? Para ter essa fidelidade, para ele poder te indicar novamente. Poderia, vamos supor, em alguns escritórios de engenharias que tem, poderia oferecer trabalho como cadista, procurar trabalho como projetista. Se forem coisas que vocês não sabem fazer, vocês têm a seguinte opção: ou você vai e informa que você não sabe nada do tipo, mas poderia trabalhar gratuitamente para você aprender e poder contribuir com a empresa, ou você poderia entrar num YouTube ou comprar um curso online e poder ir aprendendo para não chegar cru demais. Vocês têm todas as opções, o que não dá é para ficar parado e ficar esperando a oportunidade cair no colo, porque dificilmente isso vai acontecer. Que mais? Alguma dúvida, algum questionamento? Mais alguém, pessoal? Marcos, eu estava até pensando aqui, né, um pouco na sua história, enquanto o pessoal escreve aí ou façam aí alguma observação. Olha só que interessante. Como a gente entrou na graduação ali agosto, né, agosto de 2011, você entrou com 17, eu também. Então, quando você formou, 21, você não né? tinha feito. Você tinha feito, quando você formou, você estava com 21. Você ia fazer 22 no final do ano. Exato. Então você formou aí, você estudou aí dos 17 aos 21. Antes de fazer 22, você já tinha colado grau. Na É verdade, você colou grau verdade. antes do aniversário, né? Então é até uma curiosidade aí para você ter esse dado. Eu estava aqui fazendo umas continhas aqui, lembrei disso. Gente, alguém tem mais algum comentário, observação, solicitação de dicas? O Marcos está aqui na região direto, aí participando das licitações. Estava em Islândia hoje, Marcos? O que você tem feito assim essas últimas semanas aí, Marcos? Quais licitações você tem Ah, participado? licitação eu não tenho participado muito não, porque a gente já tem bastante contrato, então o foco agora é executar eles. São contratos de recapeamento, contratos de pavimentação, contratos de... Em Israelândia, por exemplo, foi para fechar uma medição lá com calçadas e sinalização vertical e horizontal de uma pavimentação que a gente já fez. É o término de um contrato, é o restante só. Só faltam algumas calçadas e sinalização vertical e horizontal. Estive em Anicuns antes de ir para a Israelândia. Lá eu resolvi alguns aditivos de prazo de contratos de outras licitações nossas. E semana passada foi cuidando da parte da fiscalização da prefeitura, que eu sou fiscal, e cuidando do confinamento. A parte de alguns orçamentos, algumas cotações, porque a execução ainda vai começar. Gustavo mandou uma dúvida aí. Caso um dia formos aprender, o que você faz? Ai, pode sim, tem essa possibilidade sim, é só avisar que a gente programa. Em São Luís, por exemplo, no ano passado eu executei alguns quebra-molas nesse condomínio que eu citei para vocês, por exemplo.
Eu estava com a usina em Anicuns, a usina nossa é móvel, fica em um caminhão, em cima de um caminhão. A gente até fez um serviço. Se tivesse essa oportunidade, vocês já poderiam visitar esse tipo de obra. Durante o curso de vocês, sim, eu entendi. Durante o curso de vocês, às vezes obra fora é difícil de estar visitando, mas as possibilidades a gente sempre cria, seja em um final de semana, seja um feriado. Então, tá sempre lembrando dessa ideia, dessa alternativa e procurando aproveitar o tempo que vocês tiverem livre, né, para tornar ele não somente livre, mas um pouco mais produtivo. Mais alguém? Você quer acrescentar algo aí, Marcos? Que você tinha pensado em falar com eles? Alguma ideia? Pode ficar à vontade aí, para a gente pode começar a partir para finalização aí, fica a seu critério aí. Se o pessoal tiver mais alguma participação, alguma dúvida, pode comentar aí. Certo. Caso ninguém tenha mais alguma pergunta, ou caso tenha, pode mandar aqui, mas uma ideia final que eu gostaria de deixar com vocês é que eu percebo o seguinte: sempre, independente de estar no interior ou não, eu percebo que existem dois grandes grupos de pessoas. O primeiro grupo, e se vocês se encaixarem em algum deles, dá um jeito de sair rápido desses dois grupos. O primeiro grupo é aquele profissional ou aquele aluno que pensa que já é bom bastante, já pensa que é inteligente, pensa que é muito eficiente. Esse tipo de profissional, esse tipo de aluno ou profissional, normalmente ele está se comparando com as pessoas que estão próximas dele. Então, quando o ego está muito alto, é importante que vocês reavaliem isso, porque quando a gente acha muito, acha que a gente é bom, acha que sabe coisa demais, a gente deixa de aprender, que é algo que a humildade fornece muito para as pessoas, para os profissionais. Só aprende aquele que está aberto a ensinamento. E normalmente aquele profissional que está com o ego muito inflado, ele não vai aprender, ele não vai absorver, vai achar que só o que ele fala ou o que ele pensa é o certo. Então esse profissional normalmente ele não se destaca como ele poderia. O outro grupo, o outro grande grupo, é aqueles que pensam que não está na hora, pensam que está em crise, pensa que no momento ele tá trabalhando em outra área, que não pode deixar por causa do sustento da família, do sustento do filho. Esse grupo que pensa que não está na hora, precisa lembrar de uma coisa. Quando você pensa que não é o momento, saiba que o preço que você pagaria hoje é infinitamente menor do que o preço que você vai pagar lá na frente. Você vai ter inúmeros obstáculos, assim como terá hoje, lá na frente, mas lá na frente vai ter muito, muito, muito mais. Seja pelo fator idade, seja pelo fator das oportunidades estarem, entre aspas, cada vez mais escassas, porque a mentalidade das pessoas tem mudado, a dedicação das pessoas tem mudado. E eu tenho aprendido muito. Na semana passada eu estava com um empresário, ele trabalha na área de fazendas também. É aquele tipo de profissional que já chegou, que a gente pensa que chegou no topo, pensa que chegou no auge, pensa que não precisa ouvir mais ninguém, porque o cara já tem muito mais do que 1 bilhão em recursos, seja em imóveis, seja em fazendas, seja em gado, seja em caixa. Então, e é um profissional que quando a gente escuta falando, ele falando para mim, o jeito que ele fala, é impressionante e me trouxe um aprendizado muito grande, justamente sobre isso que eu estou falando, sobre ter humildade. Ele fala, Marcos, por mais que eu seja estudado, por mais que eu tenha feito inúmeras coisas, conquistado inúmeras coisas, eu não fico me vangloriando por causa desse tipo de coisa. Eu não fico me vangloriando por causa dessa obra que a gente vai fazer aqui, que está girando em torno de 20 milhões. E eu não fico, eu não me bloqueio para ouvir outros profissionais. Pelo contrário, constantemente eu estou procurando outras pessoas, eu estou tentando perguntar, tentando buscar conhecimentos, porque se aquele conhecimento que a pessoa vai falar não agregar para mim,
ótimo, mas pelo menos eu estou me permitindo ter novas opiniões, ganhar novos conhecimentos, ter novas alternativas. E isso faz com que ele chegue em patamares ainda maiores do que ele está, porque ele se permite isso. Ele é humilde o tempo inteiro em questão de estar aberto para um novo conhecimento. E é algo que eu vejo que não tem muito, principalmente na nossa área. Os profissionais não se ajudam, os profissionais não pensam que todo mundo é concorrente e todo mundo vai roubar uma futura vaga que seria minha. E isso é uma mentira, na verdade. Porque quando você se limita a isso, se limita em ajudar alguém, você acaba deixando de aprender muito mais do que poderia. Kleber, meu nome é Kleber, sou licenciado em Física, tive um professor no ensino médio que se chamava Raul Arataki. Pensei que até que fosse parente seu, provavelmente seja, porque o sobrenome não é muito comum. A minha pergunta é sobre maquinário para pavimentação, patrolas e outros. A aquisição desses materiais é muito caro? Existe muito serviço nesta área de pavimentação? Cara, eu vou até colocar o celular para carregar aqui. Ah, Se você for comprar os maquinários novos, sim. A Patrol, por exemplo, que você citou, se for um equipamento novo, ela vai estar em torno aí desde 750 mil reais até 1 milhão de reais. Mas tem outras opções, você pode comprar usado. Aí tem pá carregadeira, tem trator com grade, tem retro, tem espargidor, que já é para pavimentação, já é para a parte de capa e não para a parte de terraplanagem que você citou. Mas assim, sua pergunta às vezes é direcionada para uma área que você possa investir. Eu, no seu caso, eu não compraria um maquinário agora. Eu procuraria alugar e ter um rendimento e ter um lucro em cima desse aluguel para me poder ter, primeiramente, caixa. Os maquinários, eles são extremamente importantes e fazem você ter um lucro maior. Isso é inegável. Só que antes desses maquinários, antes dessa estrutura, você precisa ter caixa. Não sei se você já sabe, mas uma empresa ela não quebra por causa de prejuízo. Uma empresa quebra por causa de falta de caixa, falta de dinheiro na mão do empresário para estar injetando em uma obra ou injetando em outra. Então, antes de qualquer investimento que seja em imóvel ou seja em maquinários, você precisa ter caixa, você precisa ter bastante dinheiro guardado para que possa tocar a obra. Primeiro, conseguir terceirizar e depois conseguir comprar os maquinários e assim aumentando ainda mais o seu lucro. Mas é o teu negócio. Primeiro, sempre que você for investir em algo, comece a investir pequeno, para que você possa errar o suficiente, mas tenha estrutura, tenha base, tenha recursos financeiros para conseguir suprir aquele pequeno prejuízo e poder crescer com uma estrutura ainda mais sólida. Tá? Gustavo, a minha última pergunta. Na sua opinião, o que o egresso na engenharia deve ter para ser o mínimo exigido para ser um bom? Tá, tanto network quanto profissionalmente. Ah, deixa eu entender aqui. Tá. O bom profissional, isso aí é muito relativo e é um desafio para todos, né? Com essa pergunta eu te respondo da seguinte maneira. Eu, como empresário, eu como engenheiro, eu como profissional, eu vejo que o bom profissional hoje é aquele profissional que está na média dos outros profissionais. E isso não é parâmetro para você se comparar. Você precisa ter um parâmetro um pouco mais elevado, porque se você ficar na média, você não vai se destacar. Aí é uma pergunta sua: como que eu chego pelo menos em um bom profissional? Vamos ser mais específico. Escolhe uma área aí para me te falar algumas características de um bom profissional. A área, eu digo, seja pavimentação, seja construção civil, seja qualquer área da engenharia. Cita aí uma área para mim poder te responder a sua pergunta de uma maneira mais específica.
Tá. Então eu vou escolher a área, caso eu fosse contratar. Se eu fosse contratar para a área de pavimentação, por exemplo, o profissional ele tinha que ter pelo menos 4 anos de experiência comprovada em alguma empresa, e experiência em Excel, em controle de custos, em gestão de pessoas, que mais? Além de gestão de pessoas, controle de maquinários, tem que ter uma noção de manutenção, entendeu? Porque o meu parâmetro, o parâmetro da minha empresa, eu vou passar para ele. Eu vou explicar, vai passar pelos treinamentos, vai passar por etapas até iniciar os trabalhos. Mas esse profissional, ele já precisa vir com a bagagem. Ele já precisa vir com uma experiência. Isso eu contratando. Algumas empresas contratam trainees, são profissionais que não possuem experiência. Então, é uma oportunidade para quem não tem experiência ter, mas eu não esperaria formar para me poder passar por um trainee e ter e ganhar essa experiência. Eu já aprenderia, já ganharia essa experiência durante o curso, que foi o que eu fiz. E para ser esse bom profissional, ele tem que dedicar o máximo de tempo possível. É aquele tal negócio. Muitas pessoas acham que não tem como você ser bom em muitas coisas. Eu já penso diferente. O foco é importante em algo, é importante. É importante você, por exemplo, começar um curso, seja de AutoCAD, seja de Revit, seja de modelagem 3D em outro programa, do início e até o final com esse foco. Isso é importante. Só que você não pode se limitar só a isso, porque já tem outros profissionais que fazem esse tipo de coisa. É aí onde eu foco. É aí onde eu diversifico o meu foco e coloco um empenho em cima de todos esses focos. Eu não fico limitado só à pavimentação. Eu foco em construção civil, eu foco em obras em condomínio fechado, eu foco em, em construções de galpões sempre que possível. Isso não é atirar para todos os lados, mas é poder me destacar em diversas áreas e não ficar refém somente de uma área em específico. Eu não vou ser um profissional que eu faço só uma coisa. Eu vou ser um profissional que faço diversas coisas e vou atingir um nível de qualidade não só bom, mas tentando atingir a excelência naqueles níveis, porque senão a gente fica com um nível de qualidade muito baixo. Então é o que eu falei. A gente precisa tentar ultrapassar essa média, entendeu? E não limitar somente aos profissionais que vocês estão vendo aí. Mas com a internet você consegue ter acesso a profissionais ainda melhores, entendeu? E isso faz ampliar a sua visão de mundo, o seu mapa de mundo. É isso. Mais alguma dúvida? Mais alguém, pessoal? Marcos, fica à vontade aí, se quiser fazer aí as considerações finais. Pessoal, precisar de uns 5, 10 minutinhos com ele para alinhar sobre algumas atividades da semana que vem. Então, se quiser deixar seus últimos comentários aí, suas dicas, suas experiências. Eu acho assim, Marcos, de uma certa forma é um pouco distante da realidade deles sobre a perspectiva deles, porque eles acham que, como eu posso dizer, existe uma síndrome, um bloqueio, sabe? Achar que está muito distante da realidade, achar que não é possível, achar que é difícil demais, e achar que é difícil conciliar. A gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? E eu percebo muito isso, assim, sabe? Que parece que eles precisam passar por isso. Eu tô até gravando aqui a sua fala, porque parece que é como se eles tivessem que passar por algumas experiências primeiro, para depois assim, realmente entender tudo que está sendo falado, as experiências. Muitos aqui já vivem isso, então é diferente, claro que tem casos e casos, mas eu fico imaginando assim, parece que quando eu estava no primeiro período, se eu ouvisse essas coisas, como a gente ouviu bem raramente, né, a gente não tinha tanto contato com profissionais para nos direcionar na época do início do curso. Foi todo mundo muito sozinho, assim, cada um seguindo o seu caminho. Lembro
Eu, você, o Michael, o Kennedy, cada um fazendo ali o que achava que tinha que ser feito. Não teve alguém que realmente falou, não, para atuar nesse ramo, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? A gente não teve isso. Então, eu não sei como seria o meu comportamento se eu recebesse tantas informações, sabe? Mas tá aí, o recado tá dado, né? Sim, Gustavo. e foi até algo que eu falei. Muitas coisas aqui o pessoal não vai absorver. Mas o que, se eles pudessem saber por que que não vai absorver, justamente pelo fato que eu falei da visão de mundo, do mapa de mundo deles. Se a pessoa não acredita, como o Gustavo falou, ele não confia muito, mas ele não está na época de confiar mesmo. Ele está na época justamente de arriscar, de colocar a cara, de dar a cara para bater, de receber vários nãos ao tentar um trabalho, ao tentar algo. Não está na hora de ninguém ter certeza de nada. É na incerteza mesmo, né? É nas tentativas que eles vão conseguir, que eles vão começar a encontrar e se encaixar no mercado de trabalho. A questão não, por isso que eu falei dos dois grandes grupos. Não adianta a pessoa ficar pensando que não está no tempo certo, entendeu? Porque isso só vai adiar o tempo para ela ter acesso a um novo mundo, ter acesso à ampliação da mente dela e da visão como profissional. Deixar de ser aquele aluno de primeiro semestre que acabou de sair de um ensino médio regido por um MEC que é infelizmente ridículo, para ter uma visão de profissional mesmo muito novo, entendeu? Ter essa visão, ter esse pensamento a médio e a longo prazo muito novo, para poder ter a ciência de que precisa arriscar, precisa tentar, entendeu? E aproveitar as oportunidades que surgirem e não ficar com perfeccionismo ou com medo ou com receio de algo. Isso aí. Beleza? Bom demais. Gustavo aí, reclamando das provocações do choque, né, Gustavo? Mas é isso aí, Marcos. Eu agradeço, tá? A disponibilidade aí, a mensagem em si. Eu acho que todo mundo pegou bem. Querendo ou não, deixa a gente um pouco pensativo sobre nosso comportamento de uma forma geral. Então é interessante também refletir sobre tudo isso, refletir sobre o que a gente pode fazer, pensar muito no que já poderia ter feito, pensar no agora, da agora para frente e seguir um caminho aí que seja valioso, que seja importante para a pessoa, tá? Agradeço aí, em nome da turma, sua participação. Com certeza a gente vai ter uma oportunidade, quando essa pandemia passar, de trazer aqui na instituição, de você conhecer a instituição, da turma te conhecer, e você conhecer a turma. Vamos conversando aí, como sempre. Vamos sim. E só acrescentando uma coisa, o Gustavo falou aí que foi um tapa na cara. Cara, mas a vantagem que eu vejo é que, pelo menos, o Gustavo, independente do profissional que ele seja hoje, ou independente do que ele pense que ele tá dando a cara a tapa, entendeu? Ele tá sendo visto. E é isso que eu vejo que falta nos profissionais ou nos estudantes de hoje. As pessoas ficam muito reclusas, ficam muito caladinhas, ficam com muito receio. Tudo bem que você precisa ter um mínimo de sabedoria para questionar algo, mas você não vai saber se você está fazendo uma pergunta ridícula ou se você está sendo inconveniente se você não tentar. Você pelo menos está tirando a dúvida, está aproveitando uma oportunidade, entendeu? É isso que tem que ser feito. Lembre de uma coisa, o profissional ou o estudante, ele precisa ser lembrado. Ele precisa ser lembrado. E o Roberto fazia muito isso com os professores. Ele tinha um contato muito bom com os professores conheciam ele pelo nome, tinha aquele contato direto, ele era lembrado, entendeu? E são isso que vocês precisam fazer. Vocês às vezes pensam, professor fulano de tal não é importante, eu não preciso, não gosto dessa matéria. Cara, aprenda uma coisa, a maneira que você faz uma coisa, você vai fazer todas as coisas. Não existe essa de que, eu não gosto seja uma atividade que com muitos homens não gostam, tipo, eu não gosto de lavar louças.
Cara, se você lava a louça, que é algo que você pensa que não é importante, de uma maneira é, falha ou de uma maneira desprezível, você vai refletir essa atitude em outras áreas da sua profissão, mesmo que você pense que não. Porque a maneira como você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras. Então, se for para fazer, que seja com empenho, que seja com garra, que seja com dedicação e que não meça esforços, porque se você medir esforços, você vai ter resultados muito pequenos, muito irrisórios. É isso, pessoal. Topíssimo, Marcos. Essa questão aí de o professor sempre lembrar, você me deu uma boa ideia aí. Eu vou ver com o Roberto aí o dia do aniversário dele, o que, que ele mais gosta, como tá sempre mandando para ele lembrar de mim. Exatamente. Seja por isso, seja pelo aluno que você vai ser, seja pelos questionamentos que você fizer na aula, seja em novos exercícios que você traga para ele para tirar dúvidas, isso vai mostrar o seu empenho. E essa atitude, esse empenho em determinada disciplina vai refletir no profissional que você vai ser em outras áreas. Mas ele sempre lembra de mim, que eu só tô mandando os treinos atrasados para ele, né, professor? A lembrança, pensa o tanto que a lembrança tá boa, hein, Paulo? É, Beleza, então é isso? Valeu, Marcos. Obrigadão aí, cara. Vamos conversando aí, muitos projetos para colocar, tirar do papel, colocar em prática. É isso aí, a gente tem que fazer umas parcerias ainda. Então, valeu, Marcos. Até mais aí, cara. Tudo de bom. Abração, bom descanso a todos. Abração, obrigado. Valeu. Pessoal, Marcos já saiu aí. Se vocês quiserem conversar um pouquinho, vou até interromper aqui.